Bom, graça e paz, meus irmãos, amém? Bom dia a todos. Amém, bom dia. Queridos, a gente vai então continuar falando, aproveitando o evento ontem da UPA, acerca de pais e filhos, e o tema é pertinente, e o pastor disse que ficou com um gostinho de quero mais, então vamos estudar um pouco mais, vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. Já agradeço a Gustavo, o pessoal da mídia aí, que providenciou a possibilidade aí da gente estar compartilhando aí alguns slides. E gostaria de convidar a igreja a estar abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 20 e o verso 21. Mas nós vamos ler outros textos também da palavra do Senhor. Colossenses 3, verso 20 e 21. Sabiam que eu ia ensinar hoje, que eu ia deixar 3 copos d'água aqui? Deus abençoe os irmãos diáconos. Colossenses 3, 20 a 21. A gente deve começar o estudo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, não é isso, pastor? Nas próximas aulas, a gente começa a estudar o Evangelho de Marcos, vai ter interrupção para a nossa eleição, ainda agora em outubro, mas nós vamos dar sequência, então, ao estudo do Evangelho de Marcos, começar a partir, acho, do próximo domingo. Vamos ler, são 2 versículos, então a gente vamos fazer aquele ensaio da leitura todos em uníssono e a gente vai ler o texto todos juntos, tá bom? Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, não só eu que li, todos, quando eu digo todos juntos, são todos, eu, você, o pessoal que está em casa, tá bom? Vamos lá, vamos tentar mais uma vez, todos juntos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Peço que o Senhor derrame sua graça sobre você, se é filho ou você já é pai, para que o Senhor possa estar dando sabedoria, iluminando o seu coração com o seu Santo Espírito, a palavra do Senhor sendo ministrada hoje pela manhã, e que Ele dê graça para nós também aqui que estamos aqui, sendo mediadores aí dessa aula. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, te louvamos por essa oportunidade, Senhor. É sempre bom, Senhor, é sempre uma experiência maravilhosa, Senhor, nos deleitarmos na Tua palavra, nos dispormos a aprender de Ti, recebermos o Teu Espírito Santo, percebermos a Tua presença aqui através dos louvores, da vida, da Tua vida em nós, Senhor, através da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Nós te agradecemos por isso, Senhor, por esse privilégio. Estivemos vendo com os adolescentes as dificuldades lá da Índia, Senhor, e te pedimos que o Senhor perdoe a nossa iniquidade, se não temos expressado, Senhor, a nossa gratidão, manifestado a nossa gratidão como deveríamos, por ter a bênção de poder pregar, cultuar, adorar a Ti de forma pública e sem impedimentos legais, Senhor. Te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor derrame Tua graça sobre nós nessa manhã, que o Senhor fale através da Tua palavra, que o Senhor tenha compaixão de nós, que somos falhos, imperfeitos, não temos, ó Deus, não somos incapazes, Senhor, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, de falar com autoridade a respeito de paternidade, mas nós nos agarramos à a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a suficiência de Cristo, e cremos, Senhor, no agir sobrenatural do Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração, trazendo, ó Deus, a cura, trazendo perdão, trazendo discernimento, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Tem compaixão de nós e derrama a Tua graça. É assim que nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então, de pronto, para mim é
a gente fica, em tudo que a gente vai ensinar da palavra do Senhor, a gente fica assim sempre, no mínimo, tenso, né? A gente fica preocupado em certa medida, porque a gente não se sente capaz de ensinar aquilo que a gente está lendo e vendo na palavra do Senhor, porque só conseguimos fazê-lo por causa do Espírito Santo de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Porque como pais mesmo que somos, não somos pais perfeitos. E quando eu estava meditando sobre esse texto e tal, e sobre essa coisa de pai e filho, a gente percebe como a gente muitas vezes é um filho que não agrada a Deus, e como a gente é um pai que deixa muito a desejar daquilo que nós deveríamos ser, segundo a palavra do Senhor. Então, tendo dito isso, eu gostaria de também dar o devido crédito ao pastor Hernandes Dias Lopes e ao pastor Heber Campos Júnior, que, de certa forma, o estudo hoje pautado em alguns estudos que eles apresentaram, além de outras contribuições de John Stott, enfim. Eu queria começar falando, que eu falei que nós somos imperfeitos como pais, e por isso que a gente não se sente tão à vontade de falar sobre o tema, mas eu queria dizer que há um consolo nisso também, porque nós não somos os únicos. O Velho Testamento, eu queria citar, pelo menos para começar, 3 exemplos de pais que tiveram problemas com a paternidade. Eram bênção do Senhor, pessoas que eram reconhecidamente pessoas segundo o coração de Deus, mas que falharam como pais. E o primeiro exemplo é Samuel. Samuel, ele era um homem, não houve sacerdote na história de Israel como Samuel. Um homem realmente santo, um homem que tinha autoridade da parte do Senhor, um homem que falava para o povo aquilo que o Senhor falava para ele. E, apesar de tudo isso, Samuel não teve bom êxito como pai, tanto que, quando, segundo o pastor Hernandes, ele inicia o nepotismo na Bíblia, quando ele tenta colocar os filhos dele, que não são referência para o povo, como juízes para Israel. E é um fracasso tão grande que o povo começa a pedir rei, como as outras nações tinham reis. Ele disse: não, pede para Deus mostrar um rei, a gente quer que um rei governe, porque com os teus filhos não dá. Então Samuel é um desses exemplos, um homem abençoado, um homem de Deus que falhou como pai. Davi é um outro exemplo. A história de Davi é uma história que a gente ama, né, pela intimidade que ele tem com Deus, a quantidade de salmos que ele deixou, que mostra que era um homem sensível à criação de Deus, aquilo que Deus fez, a enxergar o belo. Era um músico, era um homem de fato. A própria Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Tanto que assim Deus leva Samuel até a casa de Jessé para escolher Davi, que nem está ali entre os filhos de Jessé, está cuidando do campo de ovelhas, e Deus disse: não, aquele que é segundo o meu coração, ele não está aí, tem mais filho. E Jessé manda chamar o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas, aquele menino ruivo, que é ungido rei sobre Israel, e é um dos maiores reis de Israel. E, a despeito de todo o êxito que Davi teve nas suas conquistas territoriais, no seu governo como rei, julgando o povo, ele foi um pai que deixou a desejar também. Ele não soube lidar com o problema de Absalão. Oi? Por favor, me ajude. O filho de Davi, que que estuprou a sua meia-irmã. Não, Absalão é o irmão dela. Hã? Adonias era o mais velho. Não era Adonias. Mas eu vou me lembrar. Enfim, ele teve esse problema dentro da sua casa. Ele não soube gerenciar, de modo que a sua filha é estuprada pelo meio-irmão, e ele não soube lidar com a disciplina desse filho, e o Absalão se volta contra o seu meio-irmão e o mata. Então ele tem um caso além de um caso de estupro, ele tem um caso de assassinato entre os filhos. E aí, o problema, se já não fosse suficiente, ele não sabe lidar também com a recuperação de Absalão, e Absalão se insurge
contra Davi, e Israel vive uma revolta civil. Absalão, Davi sai fugido de Jerusalém. Davi, o rei Davi. Bom, obrigado, meu irmão, graças a Deus. Bom ter um iPad sempre em mão. Brincadeira. Mas, depois de tudo isso, Davi sai fugido de Jerusalém, porque Absalão toma o coração do povo consigo e se levanta contra Davi. Davi sai com o seu exército oficial ali, fugido, sendo alguns inimigos seus o maldizendo, e ele sai de cabisbaixo de Jerusalém, até que Deus restaura como rei. E ainda depois disso, ele vai ter um problema, já depois da sua morte, que é o fato de Adonias tentar, sorrateiramente, através de estratagema, usurpar o trono que era por legitimidade de Salomão. Então, veja que Davi, embora tenha sido um homem muito bem sucedido, como rei, né, como guerreiro, como comandante de exército, mas ele, como pai, deixou a desejar. E, por fim, o exemplo de Ezequias. Ezequias é um rei que, o texto das crônicas dos reis de Israel vai dizer que não houve rei como Ezequias. Ezequias foi um homem que lutou resistiu a exércitos, né, poderosíssimos, assírios, a Rabsaque, aqueles exércitos poderosíssimos que chegavam ali contra Jerusalém, contra Judá. E Ezequias resistiu, jejuando, orando, colocou o povo a buscar o Senhor. Era um homem que buscava a Deus, desmantelou os altos que eram oferecidos ali a outros deuses. Era um homem, realmente um rei, que prezava pela adoração a Deus. Mas dentro da sua casa ele não foi um pai bem-sucedido. Tanto é que quando ele recebe a informação pelo profeta de que ele vai ter uma doença e de que ele vai morrer, ele começa a buscar o Senhor, ele se lança aos pés do Senhor, e o profeta volta e diz: olha, o Senhor te deu mais 15 anos. Agora, bota em ordem a tua casa, porque você tem 15 anos para fazer isso. E ele consegue? Não. O filho de Ezequias, Manassés, é o pior rei que que Jerusalém vai experimentar, que Judá vai experimentar. Era ruim, mas era ruim mesmo, a ponto de sacrificar o próprio filho a outros deuses. Foi um rei desastroso. Então, Ezequias, embora tenha demonstrado piedade, tenha demonstrado ser um rei, um bom rei para Jerusalém, para Judá, mas como pai também parece ter falhado. Então, apesar de todos esses exemplos, né, agora também a nossa posição agora é dizer: então tudo bem, se eu for um péssimo pai, estou também agora, eu estou na média. Eu quero ser melhor do que Davi, eu quero ser melhor que Ezequias, mas também não é para a gente raciocinar por esse lado, dizer: não, agora quem era bom falhou, quem sou eu para querer ser um bom pai? Não, nós temos a orientação da Sagrada Escritura dentro da nova conformação do Evangelho, dentro do que o Evangelho propõe para o novo ser, para a nova criatura, para a nova ordem social, para a nova ordem espiritual, que nós temos sim o dever de sermos bons pais aqui no sentido de pai e mãe, tá, meus queridos? Só dei exemplo de homem, mas é pai e mãe aqui o exemplo que eu estou dando. No texto que nós lemos, eu já tinha ensinado, acho que é aqui mesmo, em reunião da UPA, sobre pais e filhos dentro da perspectiva lá de Efésios capítulo 6. E aqui não vai mudar muita coisa. Colossenses capítulo 3, se a gente for comparar com Efésios 6, a gente vai ter mais ou menos as mesmas orientações aqui. Perceba que no começo dessa orientação do apóstolo Paulo, que ele vai dar aqui para as famílias, quais são os deveres de cada membro da família, ele vai dizer assim, lá no versículo 1 do capítulo 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é de que a gente está tendo como pressuposto que nós, de fato, somos novas criaturas em Cristo Jesus e que para a gente viver essa realidade de nova criatura, nós precisamos estar em Cristo, ter essa experiência de uma vida que busca a primazia do reino de Deus no seu coração. Aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No versículo 17 do capítulo 3, diz o texto que tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, para a gente ser um pai, de acordo com a palavra do Senhor, crente, nós precisamos ter tido a experiência de ser ressuscitado com Cristo e fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Fazer em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios capítulo 6, o outro texto que nós costumamos falar, quando nós, não sei, talvez seja repetitivo aqui do que Simone e Flauber falaram um pouco ontem, mas o apóstolo Paulo falando também sobre os papéis de cada membro da família, lá em Efésios 6, ele diz que os filhos, Efésios 6, versículo 1, eles, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu sempre, quando vou falar sobre não somente esse texto, mas o outro texto de Efésios sobre pais e sobre marido, sobre esposa, eu lembro que antes do apóstolo Paulo dar essas orientações para os membros da família, ele começa falando no versículo 20, no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mesmo a realidade ordinária e corriqueira do relacionamento de pai e filho, de marido e mulher, de filho e pai, ele está pautado, ele existe dentro de uma realidade maior espiritual. E para que a gente desenvolva relacionamentos saudáveis, nós precisamos entender que essa realidade espiritual existe e que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para desempenhar um bom papel de pai, para desempenhar um bom papel como filho, como marido ou como mulher. Por isso nós precisamos, nossa primeira preocupação, se a gente quer ser um pai exemplar, um filho obediente, uma esposa submissa, um marido que ama, a primeira preocupação não é de amar, não é de se submeter, não é de obedecer, a primeira preocupação é de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Me parece que estar cheio do Espírito Santo de Deus, fazer tudo em nome de Jesus, é uma premissa, é um fundamento para que a gente possa desenvolver relacionamentos saudáveis na família. Então, como nós lemos aqui nos primeiros versículos aqui do capítulo 3 de Colossenses, Cristo é o padrão. Cristo é o padrão. E quando a gente estiver falando sobre filho, a gente vai usar Cristo como padrão. Ele é o modelo de filho. É aquele que se entrega, não porque ele não queira escapar da cruz. Os pais, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele entrega voluntariamente a sua vida por causa do plano de salvação, do projeto estabelecido pelo seu Pai, por Deus desde a eternidade. Esse é o modelo de filho. Você começou falando que os pais
de pais que tiveram problema. Agora você coloca Jesus como nosso modelo de filho, e Deus vai ser o nosso modelo de pai. Meus irmãos, porque Deus não diminui padrões. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Ele não diminui padrão no seu ensino, da sua palavra para nós. O padrão é o mesmo. Agora, nós temos que aprender a depender da graça do Senhor para conseguirmos viver nesse padrão, o padrão de santidade de Deus, o padrão de obediência do Filho. Mas vamos então avançar. Essa foi só a introdução. Primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui, então, é que ele, antes de começar a falar sobre filhos e pais, ele fala sobre esposas e maridos. Então, me parece natural nós entendermos ou inferirmos que o ambiente, o cenário bíblico, o modelo bíblico para a criação de filhos, para um bom relacionamento equilibrado, um bom relacionamento de filhos e pais, é o modelo de família de marido e mulher. Esse é um molde bíblico, é o modelo bíblico, é o pressuposto. Aí você pergunta: e Tiel, e quando não é possível? E quando eu me divorciei, eu não tenho mais esposo, ou então meus pais são separados, eles não moram mais, aí quer dizer que não vai ter jeito de ter relacionamento? Não é isso, meu irmão. Vai ser possível sim, pela graça do Senhor, mas obviamente vai ser mais difícil, porque a Bíblia estabelece um modelo. Por causa da dureza do nosso coração, por causa do nosso pecado, muitas vezes acontece, a gente tem inclusive na Bíblia relacionamentos diferentes desse modelo, de mais de uma esposa para um homem só na Bíblia, e as dificuldades. Acho que o pastor Flávio falava sobre isso no outro domingo, né? Que não porque está na Bíblia, então a poligamia, ou enfim, isso seria permitido. Não. As dificuldades que essas famílias enfrentaram, como uma dificuldade que para se ter relacionamentos equilibrados dentro de uma família em que não se encaixa nesse modelo bíblico. Mas é possível, pela graça do Senhor, com um esforço ainda maior, que deve ser feito conjuntamente por pais e filhos. A gente tem um exemplo na Bíblia, eu coloquei aqui o exemplo de Timóteo, porque no texto sagrado, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo na sua segunda carta, ele não menciona o pai de Timóteo. Não sei se o pai de Timóteo já era falecido, ou se a mãe de Timóteo, Eunice, não vivia mais de forma conjugal com o seu marido, mas ele fala de Timóteo elogiando a fé de Eunice, a mãe, e de Lóide, a avó dele. Ele disse: você permanece nas sagradas letras que você aprendeu, que você ouviu primeiramente da sua avó Eunice, da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Então me parece que Timóteo é um bom exemplo de que é possível você ter ali relacionamentos restaurados pela graça do Senhor, mesmo que não se encaixe nesse modelo bíblico que foi estabelecido por Deus como plano de Deus para a família, de marido, mulher e filhos, ok? Vamos seguindo, então, partindo desse primeiro ponto, a gente avança então para, de fato, o papel aí dos filhos e o papel dos pais. E aí vem uma primeira ordem aqui, versículo 20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. A primeira coisa que a gente costuma ouvir quando a gente está falando sobre obediência de filhos a pais é que a gente não vê isso como uma afirmação, né? E por isso que até coloquei aqui a gente vê, na verdade a gente vê essa ordem como uma pergunta. Será que a gente deve obedecer os pais em tudo? Será que é assim mesmo? A gente deve obedecer em tudo aos pais? Sim ou não?
Hã? É para obedecer tudo. O pai mandou, você vai obedecer. Não por quê? Isso. Hoje, especialmente, a gente tem uma situação de... o ambiente que era para ser um ambiente de proteção para a criança, hoje é um dos ambientes de mais incidência de abuso. A gente teve outro dia a Jéssica, não é isso? Colocou um vídeo espetacular, eu divulguei até sem permissão, divulguei lá na polícia, porque a gente lida com um problema de exploração sexual de crianças e adolescentes na rodovia. A gente faz um levantamento anual, um projeto chamado Projeto Mapear, onde a gente sai indicando locais de possível ponto de prostituição infantil, e o exemplo de Jéssica é tremendo. O tempo que ela conviveu com a dor, com o sofrimento, porque aquelas pessoas que eram para cuidar dela, não apenas dentro de casa, né, mas os amigos dos pais, então aquelas pessoas que visitavam a casa dela e de quem eram para dar algum tipo de apoio e suporte, elas eram pessoas que exploravam ela, que abusavam dela. Então, obedecer os pais em tudo, é óbvio que a gente lembra do fundamento que nós começamos falando, que é em Cristo Jesus, que tudo que vamos fazer é em nome de Jesus, então não há por que suportar abuso e exploração em nome de Jesus. Não é essa a vontade de Deus para o indivíduo, não é essa a vontade de Deus para a criança, não é essa a vontade de Deus para o filho. Então, quando nós falamos de obediência aos pais, é obediência, da mesma forma quando nós falamos de submissão da esposa ao marido, é submissão como ao Senhor. A referência sempre é Cristo e Deus. Então, é em tudo que não se opõe à vontade de Deus, em tudo que não desagrada a Deus, em tudo que não vai de encontro à vontade de Deus. Então, em tudo, sim, você deve obedecer, desde que a sua referência seja a Jesus e ao nosso Deus e Pai. Mas nem é essa ênfase que eu gostaria de dar hoje pela manhã, porque isso me parece que a gente já pensa nesses termos quando a gente lê esse texto, de que a gente não é em tudo, a obediência não é obediência cega e restrita. O critério ele é pautado em Jesus, no padrão de Jesus e no padrão de Deus Pai. É a obediência até o ponto em que não desagrada e não confronta a vontade de Deus. Mas, em termos, a nossa luta, na verdade, não é tanto em obedecer naquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque quando é contrário à vontade de Deus, a gente o Espírito Santo já se incomoda lá dentro do nosso coração, a gente já luta contra a desobediência a Deus, mas a nossa luta, muitas vezes, é quando a obediência não desagrada a Deus, e a gente tem dificuldade de obedecer os nossos pais. Por isso a primeira pergunta, na verdade, é a segunda: por que é tão difícil obedecer pai e mãe? Por que é tão difícil obedecer pai e mãe? Todo mundo aqui é filho, né? Acho que nasceu de um pai e de uma mãe. Porque vocês nunca tiveram dificuldade de obedecer pai e mãe? Nunca? Você foi tranquilo em casa, né? Essa igreja é uns meninos de ouro. Pense um pouquinho. Quando seu pai e sua mãe pedem uma coisa a você, ou pediam uma coisa a você, ou ainda hoje pede, você já é adulto, casado, e às vezes pai e mãe pedem uma coisa, e você diz: não, pai, está pedindo de novo. A primeira vontade que você tem é dizer não. Não vou, não faço, não quero. Por que a gente tem essa vontade? Se eu perguntar aos meninos lá do departamento infantil, eles vão responder também que tem essa dificuldade. Por que é tão difícil obedecer pai e mãe? Porque eles são pecadores, você está jogando a culpa para eles, né? Boa. Devia fazer direito, não era nem medicina, não era direito. Por que é tão difícil obedecer pai e mãe, gente? Pensa aí numa vez que você desobedeceu. Preguiça. Por quê? O quê? Hã? Negar. É a máscara, essa máscara é fogo. Negar. Ela falando negar e eu entendendo pregar. É o Espírito Santo aqui, é negar, pregar. Exato. Mas é exatamente isso, Simone. É que a dificuldade nossa não é entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do nosso Pai. Porque, em geral,
Lógico que tem as exceções, essas duas vontades não se confrontam. Acontece de confrontar, mas a gente não tem dificuldade de entender que, não, isso vai de encontro à vontade de Deus, eu não quero. Mas quando a gente não tem essa dificuldade de discernimento, e a gente insiste em desobedecer, é porque, na verdade, o grande conflito não é entre a vontade de Deus e a vontade do nosso Pai, mas é entre a nossa vontade e a vontade do nosso Pai. Do nosso Pai humano. E obediência é um exercício de negação, é um exercício de humildade. E nós crescemos, a gente dizia, né, pai? A gente dizia que a gente engrossa o pescoço, né? Depois que o menino engrossou o pescoço, aí quer falar grosso dentro de casa, não quer fazer mais nada, não quer. Porque a gente cresce para. Tem uns que engrossam o pescoço, tem outros nem tanto. Mas a gente cresce com esse ideal de autonomia, de independência. E a gente precisa o exercício que nós temos em casa é o primeiro exercício, é um bom treinamento para a nossa relação com Deus. Porque nós crescemos, mas no Evangelho nós crescemos para submissão, para humilhação, contrição. E na carne, o nosso velho homem quer nos ensinar o contrário, a sermos independentes, autônomos, não obedecer, fazer a nossa própria vontade em detrimento da vontade do nosso pai ou da nossa mãe. Então é difícil, todo mundo sabe que é difícil, porque a nossa obediência humilha a nossa vontade. A gente quer fazer uma coisa e o pai e a mãe dizem assim, olha, eu queria que você fizesse isso, não fizesse isso que você está querendo fazer, faça isso. Não, mas eu queria viajar com os amigos. Não, olha, papai e mamãe quer que você fique em casa, então não acho legal você ir não. Você tem que fazer o quê? Humilhar a sua vontade, você tem que, não, eu quero. Não, mas seu pai e sua mãe amam você, estão dizendo que não. É um exercício de humildade, de submissão da nossa vontade à vontade dos pais, e por isso que é tão difícil. Cristo obedeceu a Deus, e lembra que eu falei que o nosso parâmetro vai ser Jesus? Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Diz a palavra de Deus que ninguém o matou, foi ninguém que colocou ele na cruz. Ele voluntariamente se entregou para fazer a vontade do Pai. Porque essa é a vontade do meu Pai, e eu vou me entregar. Não queria, é muita dor, muito sofrimento, mas é a vontade do meu Pai, vou submeter a minha vontade até a morte e morte de cruz. Então, essa é a primeira pergunta que é para reflexão, e eu pensei que eu ia passar bem rápido, já são 11h20, mas a segunda pergunta é, por que é tão importante obedecer? Se é tão difícil, por que é tão importante? Por que a gente não releva? Não, então, às vezes dá, às vezes não dá. Por que é tão importante obedecer aos pais? Eu já dei uns spoilerzinhos aí falando. Por quê? Ninguém arrisca porque é tão importante. Oi? Eita, porque os pais só querem o bem dos filhos. É importante por isso também, pai. Tá vendo aí? Aí fala com experiência aí, autoridade. E quem sou eu para dizer que não é? É isso mesmo, pai. Certíssimo o senhor tá, pai. Porque os pais só querem, é importante porque os pais só querem o bem dos filhos. Isso também é importante, meus irmãos, porque os pais são a primeira referência de autoridade que nós temos. É o primeiro instrumento de obediência que nós temos, é a obediência. Instrumento de obediência à autoridade é a obediência aos pais. É um treino para a gente obedecer a Deus. A gente diz assim, né, quando está aconselhando namorados, noivos e tal, e aqueles que querem, estão na fila aí e tal. Diz assim, você quer saber como é que a sua esposa vai ser dentro de casa, né, tal? Ver como é que ela trata o pai dela. Aí você quer como
Vê como é que o seu marido vai ser dentro de casa, vê como é que ele trata a mãe dele. Né? Outra voz de experiência aí, manhã. Muito bem. Isso não está na Bíblia não, tá bom? Mas é um bom ensinamento. É um bom ensinamento. Da mesma forma, você quer saber se aquele jovem, aquele homem, ele é realmente obediente, porque aqui na igreja não tem como a gente saber não. Aqui na igreja todo mundo é santo. Todo mundo levanta a mão, faz a coreografia aqui que Júnior mandar aqui na frente, tá tudo maravilhoso. Mas em casa é que a gente vê se realmente o cidadão é piedoso. E um bom treino é a obediência aos pais. Um bom treino para você obedecer a Deus, ter uma vida de piedade, é no primeiro grau de obediência, que é a obediência natural aos pais, que é uma graça comum, não está restrito somente aos crentes. Qualquer indivíduo, quando nasce, ele nasce de um pai, de uma mãe, e ele naturalmente obedece, tem como referência o pai e a mãe, faz parte da graça comum. E a obediência dele aos pais vai me dizer muito em relação à obediência dele às autoridades, e a obediência ao princípio de autoridade que vai valer para a obediência a Deus. Tanto é que, costumeiramente, o mandamento de honrar pai e mãe, lá na lei, não estava entre os mandamentos que eram dados para as relações entre pessoas, mas sim os mandamentos, a parte da tábua que tratava dos mandamentos do homem para com Deus. Guardar o sábado, não terás outros deuses diante de mim, e lá o último era honra teu pai e tua mãe. Então, por princípio de autoridade, é importante obedecer, porque você treina a sua obediência a Deus. A obediência vai gerar contrição, vai gerar tristeza, vai gerar humildade, que é tudo o que você precisa para lidar com Deus. Não chegar de forma arrogante, como você trata seu pai ou sua mãe. Você chega assim diante de Deus? Não, mas você tem dificuldade de se relacionar a Deus como pai, porque seu relacionamento com seu pai, com sua mãe dentro de casa, não tem esse critério da submissão, da obediência, da contrição. E quando você consegue estabelecer isso com seus pais, fica mais fácil, você está treinado nessa disciplina para fazê-lo diante de Deus. Então a obediência é a parte mais difícil do relacionamento de filhos e pais, mas também a sua maior missão. São o melhor exemplo de nossa relação com Deus, dependência e confiança das crianças com os mais velhos. Perceba que uma das lições que nós tiramos na obediência aos pais é justamente a confiança. Eu não sei se vocês já ouviram a história, né, de que tinha uma criança que ia pular de um prédio, terceiro andar do prédio e tal, e os bombeiros embaixo pedindo para ela pular, e ela não pulava de jeito nenhum, o prédio em chamas. E aí chega o pai dessa criança e pede para ela pular. Diz, pule, que o papai segura. E aí a criança vai e salta, porque ela aprendeu a ter confiança, até dependência. Isso se faz com obediência, meus irmãos. A obediência ela nos treina a confiar nos nossos pais e a confiar no nosso Pai celestial. Nos treina a obediência nos treina, então, a confiança aos nossos pais. A obediência, então, devia andar junto com a confiança. Então, o nosso desafio é convencer os filhos que o que nós desejamos é o melhor para eles. Que os pais sempre querem o melhor para os filhos. Fala, pai. Aquele primeiro caso que eu falei, né? Quando o pai não tem discernimento, aí o senhor está dizendo que não está de acordo com a vontade de Deus, então nós temos da parte da palavra do Senhor, nós temos autorização para a desobediência nesse caso. Mas acho que a gente precisa talvez enfatizar muito mais a obediência hoje do que a desobediência aos pais, né? E isso gera confiança. O pastor Heber Campos conta que assistiu uma reportagem da Sandra Emberg, repórter da Globo, ela falando que passava a noite toda em claro, cuidando do menino, não sei o quê, e todo aquele sacrifício, aquela dor e tudo, para o menino tá
para cuidar do menino, só para de manhã ver o sorriso da criança. E aí ele dizia que muitas vezes todo esse nosso cuidado, esse nosso zelo como pais, na verdade ele camufla uma falta de confiança que nós temos em Deus, porque pais que confiam em Deus entregam os filhos também ao cuidado do Senhor. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, em relação aos filhos, eu gostaria de deixar essa palavra sobre confiança. Agora vamos falar um pouquinho dos pais, na verdade, porque aqui também está falando sobre pai. Lá vem agora para nós a palavra do Senhor, diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O texto lá de Efésios capítulo 6 diz assim: pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Num primeiro momento, aqui, me parece que o original do grego está tratando, especialmente o texto de Efésios, está tratando do plural de pai aqui, só pai, homem, o pai, o homem. Mas há uma certa discussão entre os comentaristas de que o plural aqui é por causa da estrutura familiar antiga, se falava somente do homem, mas a mensagem é dirigida para pai e mãe. Mas a mensagem então é que os pais não devem irritar os seus filhos, não devem provocar os filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. A palavra irritar aqui, no original, ela tem a ideia de ser de sufocar, de tirar o ar, de você deixar a pessoa sem respirar. Como é que a gente consegue exercer a autoridade de pai? Agora a palavra mais para os pais, né? Como é que a gente consegue exercer a função de autoridade sem sufocar? Como é que a gente consegue exercer a autoridade de pai e mãe sem desanimar os filhos? Então a pergunta, talvez a melhor pergunta seja, mais apropriada seja: como nós provocamos a ira dos filhos ou sufocamos? E por favor, eu não quero que os filhos respondam apenas, tá bom, pais? Porque eu tenho certeza que os filhos já estão doidos para levantar a mão. Mas os pais, como é que a gente provoca a ira dos filhos? Como é que a gente sufoca os nossos filhos? Do jeito que a palavra de Deus está dizendo aqui: olha, vocês não irritem os filhos, não sufoquem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente sufoca os filhos? Como é que a gente consegue desanimar os meninos? Abusando da autoridade. A gente tem aqui, apesar do texto não estar falando de exercício de autoridade necessariamente, mas há claramente um exercício de autoridade aqui entre pais e filhos. Um obedece, não quer dizer que um tem uma dignidade maior, nada disso. Todos estão encerrados diante da graça do Senhor, debaixo de pecado, para ser alvo da graça, mas há papéis diferentes com autoridade diferente. Um obedece e o outro não provoca o filho à ira, abusando da autoridade. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente provoca os filhos à ira? Como é que a gente irrita, sufoca, desanima? E exigir aquilo que ele não pode fazer, que ele não consegue fazer, não é isso? Exigir do filho aquilo que ele não faz, aquilo que ele não pode fazer. O que mais? Quando o quê? Sim. Isso, muito bem. Bom, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Quando os pais criam expectativas altas demais em relação aos filhos, não é isso? Queria que o menino tirasse um 10. Não, esse menino é bom, inteligente, você vai tirar um 10. Aí o menino tira um 8. Aí chega em casa: não quero mais estudar, eu vou trabalhar, não quero. Porque criou uma expectativa muito grande. Isso desanima, isso sufoca o filho. O que mais? Eu sei que tem filhos do lado de pais aqui, aí fica encabulado de falar, mas não está falando, não está... Para, Júnior, você não está falando do seu pai, não. A gente está abstraindo aqui, tá, gente? É do caso genérico. Como é que um filho se desanima diante do comportamento do pai? Como é que o pai sufoca o filho? Fala, filho.
Sim. Isso. É uma forma de irritar, de sufocar essas ameaças, né? É a desproporcionalidade aí entre a disciplina que é necessária com o crime, né? O que foi cometido, com a infração lá, com o que ele cometeu. Então você passa o dia com aquela tortura psicológica. Quando eu cheguei, 10 horas da manhã, você avisa, olha, quando eu chegar em casa a gente conversa. Pronto. É o dia todo desinteria e tal, né? Desse jeito. Fala. Sim. Ontem a gente estava em reunião lá em casa com 2 ex-discipuladores, Moisés e Silvinha, Jardilene e Erasmo. E nossos filhos, nossos 9 filhos, cresceram juntos. Sim. Quando nós casamos na mesma faixa etária. E a gente, lembrando que a gente teve necessidade de dizer assim, olha, se você for casar, não tem manual. Isso. Olhe o manual dos seus pais. E a gente não teve, no caso do meu caso de Cuba, a gente não teve pais presentes para nos passarem o manual, para ser nossa referência. E isso nos ajudou de uma forma para criar as referências que nós queríamos, que era a referência Compensar. cristã. Então, nossa maior dificuldade em relação aos filhos é parar para dizer assim, às vezes, meu filho, eu errei isso, mas você vai voltar e vai fazer dessa forma. Certo. Mas entende também que eu tenho a autoridade. Isso. É uma forma de irritar e sufocar, é você justamente não tendo essa consistência, essa coerência com quando você quer corrigir, você você exige que o filho peça perdão, que o filho, e você não faz a mesma coisa, né? Essa é uma forma também de irritar. Bom, meus irmãos, tudo isso é forma da gente provocar os filhos à ira. Tem algumas aqui elencadas, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Como irritar e provocar os filhos? Como provocamos o filho à ira? Primeiro, quando superprotegemos os filhos. Mães e pais que são superprotetores são pais e mães que não descansam no Senhor. Aquele exemplo que eu falei lá da repórter, isso que na verdade parece uma coisa muito bonita, esse cuidado todo, essa superproteção, que o menino não pode sair ali, o menino não pode se ralar, o menino não pode chorar, mas na verdade, falando com todas as letras da palavra do Senhor, isso na verdade demonstra que os pais não conseguem descansar em Deus. Eles não conseguem confiar que Deus está cuidando, que Ele está criando os filhos para entregar ao Senhor, para consagrar ao Senhor. Então, ele tem que aprender também a confiar e descansar no Senhor. A superproteção, esse cuidado excessivo também irrita, provoca os filhos, sufoca os filhos. Quando treinamos para obedecer nossos parâmetros e não para a piedade. Essa é uma outra questão, é que muitas vezes a gente treina muito os nossos filhos para atender às nossas expectativas, a atender aqueles critérios, né? Então, ele precisa ser limpo, né? Eu tenho uns cacoetes de limpeza que eu herdei de minha mãe aí, de tudo, tem que estar limpo, tem que estar tudo limpo, e aí quando o menino cai, às vezes eu até percebo que os menores lá em casa, não sei se Esther vai confirmar aqui o que eu estou falando, mas às vezes eu percebo que os meninos têm um cuidado excessivo com a limpeza para não me desagradar. Então eles comem, vai comer bolo, aí eles comem assim, segurando aqui, para não cair um farelo, porque se cair um farelo ele acha que eu vou ficar triste, eu vou ficar decepcionado. Então a gente às vezes cria os filhos para obedecer nossos parâmetros, uma carreira bem sucedida. Não, meu filho, eu não consegui não, mas você vai ser um neurocirurgião, doutor estranho aí da vida, muito famoso e tal, ou ter um desempenho atlético que você não tem, está treinando seu filho para ser jogador de futebol profissional porque você não conseguiu ser, e você começa a criar esses parâmetros, ou no relacionamento com os outros. Quem nunca mandou o filho ou a filha e falar com os outros? Menino, seja educado, vá lá, fale. Esther está morrendo de rir, né, Esther? Vai lá, dê um beijo na colega. A gente fica criando. É muito legal o filho, a criança, o jovem ser educado, ser gentil. Acho que até a gente carece um pouco disso. Mas a gente tem muito mais esforço para criar o filho e a filha para atender os nossos parâmetros do que para a piedade.
A gente gasta muito pouco tempo, muito esforço para que ele se ajoelhe, para que ele ore, para que ele pegue a palavra, para que a gente ore junto, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente exerça as disciplinas espirituais de perdão, de contrição, de jejum, de oração. Para isso a gente perde pouco tempo. Agora, para essas outras coisas, a gente faz de tudo para que o menino atenda os meninos atendam esses parâmetros. Gastamos tempo de nossa vida treinando para que eles tenham um certo padrão que nada tem a ver com santidade. Bons comportamentos têm seu valor, mas tem mais a ver com aparência que com santidade. Então nós gastamos muito mais tempo preenchendo as expectativas dos outros, da sociedade, que treinando em caminho de santidade. Aí quando o menino cresce, ele fica com aquela neura, o jovem adolescente, doido para atender a expectativa de todo mundo. Ele tem que ser o que tira a melhor nota, ele tem que ser o que joga melhor, ele tem que ser o que tem o melhor comportamento, ele tem que ser sociável, ele tem que fazer tudo isso e atender todas as expectativas dos outros. E a gente sabe que a criança pira, o jovem adolescente pira, às vezes até tira a vida porque não consegue atender as expectativas dos outros, e a gente gasta muito tempo tentando preencher essas expectativas e pouco tempo ensinando ele no caminho da santidade. Fala assim. Sim. Certo. Muito bem. Simone, para quem está em casa que não ouviu, Simone apontou aqui a questão do orgulho dos pais, de que a gente ficar com aquela preocupação de que o que vão pensar de nós, o que vão dizer como pai e mãe. A gente não está preocupado com o crescimento espiritual do jovem, do adolescente ali, mas muito mais preocupados com um sentimento egoísta de orgulho nosso. Quando estabelecemos alvos irreais, o Edivan colocou, acho que isso aí, quando somos inconsistentes, o Guto colocou, às vezes apanha, às vezes não apanha, com o mesmo comportamento. Às vezes reclama, às vezes não reclama. Às vezes você briga feito louco, que o menino fica ali aterrorizado, e às vezes você está tão cansado, diz, não, deixa para lá. Então essa inconsistência faz que sufoca, faz com que o adolescente, o jovem, a criança, ele desanime na caminhada. A gente tem até umas frases que o pai e a mãe falavam, que a gente diz assim, meu pai sempre diz, né? Minha mãe sempre diz assim, costume de casa. E o que é isso? Ela sempre dizer isso? É consistência, é porque ela sempre se pautou por esse comportamento, e sabia que quando a gente se comportava mal dentro de casa, a gente tinha a mesma reprimenda de quando a gente se comportava fora de casa. Isso é consistência. Mas quando nós somos inconsistentes, nós também provocamos nossos filhos, irritamos nossos filhos, provocamos nossos filhos. Eu acho que eu dediquei mais tempo aos pais do que aos filhos aqui, não foi? Foi desproporcional esse negócio. Quando disciplinamos excessivamente, aqui o abuso da autoridade que se falou, nós somos muito bons de estabelecer leis, mas péssimos a lidar quando elas são quebradas, né? Isso, na verdade, não é um problema do Brasil só, né? Há muito tempo atrás, um francês chamado La Salle, ele falou que no direito, quando se estabelece lei e você quer governar só estabelecendo lei, a lei muitas vezes vira uma coisa fria e caduca já. A lei já nasce caduca porque ela só existe no papel. E a gente parece que quer resolver todo problema criando lei, criando norma. Só que a gente tem muito pouco aptidão, habilidade para lidar quando a lei é quebrada. E esse talvez seja o maior problema, não somente do país, dos governos, mas da natureza humana. Faz parte da natureza humana isso. A gente tem dúvidas quanto à questão da disciplina, a medida da disciplina que deve ser usada, como demonstrar afeto. Você vai disciplinar, mas você precisa demonstrar afeto também, e toda essa dificuldade, isso também desanima, isso também irrita o filho. Deus não nos dá razão para ficarmos irritados, não é? Novamente, tornando aqui para o padrão a referência que é Jesus como filho, Deus como pai. Deus não dá razão. Lembra do exemplo de Jonas? Lá, Jonas, vai Jonas para Nínive. Jonas foi? Não. Aí Deus, tumulto, água, não sei o quê, joga Jonas do barco, engolido por um peixe grande, 3 dias dentro da baleia, dentro do peixe grande lá, orando e pedindo para, Senhor, se um dia eu puder ver novamente e tal, não sei o quê. Aí Deus vomita ele lá, descome ele lá na praia, aí o peixe bota ele para fora, ele vai para Nínive.
todo fedendo a peixe, vai lá, chega, prega. Depois que ele prega, o povo se arrepende, se converte. Aí Deus destrui mais não. O que acontece com Jonas? Fica profundamente irritado. Senhor, tira a minha vida. Eu não disse, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Tira a minha vida. O que é que Deus diz para ele? Jonas, é razoável a tua ira? É razoável essa tua ira, Jonas? Deus não nos dá motivo para nos irarmos, meus irmãos. Se nós olharmos para o Senhor, pedimos a misericórdia, a graça do Senhor e nos espelharmos nela como pais, não vamos dar motivo para que os filhos fiquem irritados. Porque Deus sabe o quanto disciplina. Ele não deixa de disciplinar, não. Ele disciplina. Ele não dá tudo que a gente quer. Senhor, me dá aquele carro novo, eu estou tão precisado, Senhor, aquela casa. Ele não dá o que a gente quer, ele disciplina como pai. Na medida certa, ele disciplina e nunca deixa de derramar graça sobre nós e nos alcançar com o seu favor, porque ele sempre quer o nosso bem, nosso bem. Ele sabe quanto e como usar de misericórdia, e por isso nós o chamamos de Pai. Cuidado para não passar imagem para os filhos acerca do que é ser pai. A forma como você cria seu filho, ou de forma leniente, sem disciplina alguma, ou com disciplina excessiva, sem amor, sem afeto, sem graça, sem misericórdia, sem compaixão, você vai ser uma péssima influência para ele ter um relacionamento saudável com Deus, para ele enxergar em Deus o Pai que Ele é, que Pai é Deus, de providenciar para nós tão grande e maravilhosa salvação, mesmo a gente ter feito tudo, mesmo a gente estando no caminho do pecado, da perdição, do erro, mesmo nós merecendo toda a condenação, Ele se faz carne, morre por nós, demonstrando imensurável, maravilhosa graça pelas nossas vidas. Mas cuidado, meus irmãos, cuidado para não passar a imagem para os filhos, a imagem errada do que é ser pai. A fé, mesmo sendo um dom de Deus, pode ser ensinada aos filhos. O caminho da fé pode ser ensinado? Essa é a última pergunta. O caminho da fé pode ser ensinado? Pode. Provérbios 22, 6 diz o quê? Muito bem, graças a Deus que o pastor sabe. Ensina a criança, e ainda quando for velho, não se desvia. Não é ensinar o caminho. Menino, ó, é ali o caminho da fé. Ó, você vai, entra ali, depois a segunda à direita. Não é. É ensinar no caminho. Você não está em nós colocar fé no coração do filho. Não está no pai dizer assim, ó, você vai crer, menino. Você pode até gastar horas orando, dias, semanas, meses, anos de joelho, orando todo dia, Senhor, que eles sejam eleitos do Senhor, alcança com a tua graça, transforma o coração, dá amor, Senhor, pela tua palavra, por ti, pelas almas perdidas, levanta meus filhos como missionários. Você pode até fazer isso, mas não está nas suas mãos de colocar fé no coração deles, não. No máximo você faz é orar. Mas você pode ensinar no caminho da fé. Você vai orar e vai mostrar a ele o valor da oração. Você vai mostrar a ele o valor da humildade, o valor de pedir perdão, o valor de depender de Deus, de confiar nele, mais do que no seu trabalho, no seu salário, mais do que no seu patrimônio. Ensinar no caminho aos filhos. A fé é um caminho que pode ser ensinado. Filhos precisam se aproximar de nós quando fazem algo errado, para termos experiência semelhante ao Evangelho. O que o Evangelho nos ensina é isso. O Evangelho nos ensina que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender do nosso pecado, em contrição, buscar a presença do Senhor e mudar a nossa atitude, o nosso comportamento pela graça do Senhor, para a gente se erguer novamente. Nós precisamos mostrar ao nosso filho que o Evangelho pode ser vivo dentro da nossa casa, que ele pode errar, ele vai errar, pode ser disciplinado, mas ele precisa se arrepender, ele precisa reconhecer, e nós vamos erguê-lo
do erro. Nós vamos mostrar a ele que nós somos falíveis, que nós podemos errar como pais, como filhos na caminhada, mas que somos erguidos pela graça do Senhor. Fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor. É isso que o Evangelho nos ensina. E é assim que o Evangelho tem que ser vívido dentro de casa. Mesmo em meio à disciplina, Deus nos conduz ao Evangelho de Cristo. Isso é entender o Evangelho e aplicá-lo nas relações de pais e filhos. Eles não são amados por causa do desempenho. Nossos filhos precisam entender isso. Nós precisamos ensinar isso a ele. Ele não é amado porque ele tira 10. Ele não é amado porque ele é o cara mais descolado da turma, o mais popular. Ele não é amado porque fala com todo mundo. Ele não é amado porque participa do trabalho da igreja, porque toca. Ele não é amado por causa disso. Ele, na verdade, ele é amado apesar dele ser quem ele é. Pode ser todo bonitinho, pode ser todo fofinho, pode ser... Mas apesar dele ser pecador, apesar dele errar, apesar muitas vezes ele usar de falsidade, apesar dele mentir às vezes, apesar dele fazer o que não deve, apesar disso ele continua sendo amado, assim como nós somos amados por Deus. E mesmo assim a graça do Senhor nos alcançou, e por essa graça, não por causa dos nossos méritos ou por causa das nossas obras, nós somos salvos. Precisamos ensinar a refletir a graça e a misericórdia do Evangelho em nossos relacionamentos. E agora eu vou acabar mesmo. Quero acabar com um último exemplo aqui. Eu achei que tinha escrito tão pouca coisa, pastor. Eu disse, vai dar 40 minutos de aula. O caso Abraão e Isaac é um caso emblemático lá em Gênesis capítulo 22. Deus chama Abraão e disse, Abraão, pega teu único filho, o filho a quem amas, e vai e oferece para mim, lá no Monte Moriá. E Abraão vai, deve ter passado por altos conflitos, mas levanta logo cedo de madrugada, pega seus servos mais experientes ali, e vai até o monte, deixa os servos em determinado local, pega Isaac e vai com Isaac até o local para adorar ao Senhor. Isaac acha aquilo muito estranho, porque ele está vendo a lenha, Isaac está carregando a lenha. Tem um determinado momento que não é o jumentinho mais que carrega a lenha, nada, é Isaac que vai carregar a lenha. Abraão está com o cutelo na mão, a adaga, né, o cutelo para sacrificar, para imolar o cordeiro, e está com fogo para acender a lenha. Mas está faltando uma coisa, o que é? O cordeiro. E aí Isaac, que não é mais nenhum menino bobo, ele já é um rapazinho crescido, ele disse, pai, é o seguinte... Estou vendo aqui a lenha, estou carregando, o senhor está com fogo e com cutelo, mas cadê o cordeiro? O que é que Abraão diz? Jeová Jireh. É interessante notar que o texto, quando Moisés registra esse texto da história de Abraão, ele diz no versículo 5 assim... Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Na hora que ele tira a lenha para Isaac carregar e tal, ele disse, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão, naquela madrugada, ele teve uma revelação. O autor de Hebreus vai dizer assim, que pela fé, Abraão sabia que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele não sabia como é que ia ser o negócio, ele ia matar mesmo o menino, ia ser muito doloroso para ele, não sabia nem como é que ia se recuperar disso, mas ele sabia que ele ia voltar com Isaac. Isaac ressuscitado, Isaac sem ter morrido, ele não sabia como era, mas ele disse, eu irei, e tendo adorado, nós voltaremos. Nós precisamos, queridos, pelo exemplo de Abraão e Isaac, nós precisamos aprender a adorar junto, como pai e filho, filhos e pais. Temos que aprender a adorar juntos, levar o nosso filho à adoração, aprender o caminho da fé, crer no Senhor, ler essa palavra, amar essa palavra, pregar juntos, se for o caso. Vamos evangelizar, vamos todos, vamos pregar juntos, pais e filhos, vamos adorar juntos. À medida da responsabilidade de cada um. Por que é que Isaac não levou o cutelo e o fogo?
Já perguntaram isso? Não? Já pensaram nisso? Por que é que Isaac não foi? Porque cutelo é muito mais massa, não? Não é não, Silas? Muito mais massa o cara ir com a faca lá, subindo o monte, do que ir com um monte de lenha nas costas. É porque, para Isaac, o que ele precisava fazer era carregar a lenha nas costas, naquele momento. A responsabilidade dele era carregar a lenha. A responsabilidade dos pais, do pai de Abraão, era carregar o cutelo e o fogo. Cada um tem sua responsabilidade. Filho, não queira botar o carro na frente dos bois. Você tem o seu papel dentro da sua casa e você precisa cumprir ele. Muitas vezes você não quer, você quer fazer algo mais, você acha que já é adulto, você já acha que já é independente, que pode fazer muito mais e melhor. Mas está na hora de você carregar a lenha. Está na hora de você carregar a lenha nas costas. Seus pais que estão carregando fogo e o cutelo. Há uma medida de responsabilidade de cada um. A hora de carregar a lenha, por mais sem graça e sem emoção que pareça, é tão necessário quanto o fogo e o cutelo na hora do sacrifício. E por fim, confie em Deus, caminhando juntos, percorrendo as dificuldades, enfrentando juntas as adversidades. Não tem porquê, que eu quero proteger meu filho e crio o filho numa redoma, numa realidade totalmente diferente da que você está vivendo. Curta a caminhada, espere na graça do Senhor, na provisão que vem da parte do Senhor, porque só Ele pode dar a salvação. Amém, queridos? Ele é o Deus de toda provisão. Espero que com essa palavra o Senhor possa confortar seu coração e desafiá-lo para viver como pais do modelo e do padrão que Deus é para nós, e viver como filhos do padrão e do modelo que Cristo é para nós. Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Depois eu passo a palavra para o pastor. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã e pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Diante dela, Senhor, nós vemos como somos falhos, como temos sufocado os nossos filhos, levado eles ao desânimo, causado traumas emocionais e psicológicos neles, Senhor, por causa dos nossos excessos, por causa do desejo que temos desenfreado de agradar o mundo, de agradar as expectativas dos outros e as nossas próprias expectativas, Senhor. E temos esquecido o mais básico, o mais elementar, que é de caminhar com eles, Senhor, apontando o caminho da fé e vivendo cada dia, Senhor, o mal de cada dia, enfrentando a adversidade, a dor, a tristeza, com a graça do Senhor, descansando no poder do Senhor, no Deus da provisão, o Deus que providenciou para nós o seu próprio Filho. Não providenciará também com Ele todas as coisas, nos dará o alento, não nos dará a segurança, não nos dará, ó Deus, a certeza de que seremos recebidos em glória. Ó Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor, pela forma como temos cuidado, tratado os nossos filhos, e como filhos, pedir que o Senhor nos perdoe como temos tratado os nossos pais. A nossa primeira palavra tem sido de desobediência, de negação, de crítica. E temos dado prova que somos incapazes de obedecer ao Senhor, de nos humilharmos diante de Ti. Perdoa o nosso pecado. Perdoa o pecado do Teu povo, da Tua igreja. Nos conduz em adoração, Senhor, pela Tua graça, pela misericórdia do Senhor, com perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus, concede-nos, Senhor, a bênção de vivermos o Evangelho do Senhor na nossa vida, na nossa casa, experimentando o arrependimento, fé, o erguer-se, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a cada dia, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém.